vamos lá, uma dose de saúde com Solange Frazão. Solange Frazão todo mundo já conhece, primeira musa fitness do Brasil, Miss São Paulo 1982, vice-miss Brasil, não é isso? Em Também. 1982, amante do esporte desde sempre, né, A Solange? paixão, amor. É amor mesmo, de verdade, é dom. Eu acredito em dom, né? Eu acredito que o doutor Fernando é o doutor Fernando, por amor, né? Por dom. E eu nasci no esporte. Aí eu vim do vôlei e era para eu seguir carreira vôlei, mas as adversidades de alguns momentos da minha vida eu tive que tomar outras decisões para ajudar minha família, trabalhar. E aí eu fui, né, cuidar um pouquinho dos meus pais. E entrou o Miss São Paulo, Miss Brasil. E assim, a minha imagem, né, sempre ficou meio associada com o esporte e a beleza também, né? Então, esse caminho foi muito bom pro meu futuro, para hoje, porque eles se encontraram e foi uma união feliz. Num certo momento eu tive que decidir, né, entre o que eu estava fazendo ou focar nos meus sonhos. E aí eu fui para os meus sonhos, né? Deixei tudo de lado e segui em frente. Olha só, para você que está chegando agora, você pode fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar as notificações e principalmente compartilhar com todas as pessoas. Você sabe, Solange, que grande parte aqui do nosso público é composto por mulheres. Então, sem sombra de dúvida, elas estão tendo aqui a oportunidade de ver você de perto, passando dicas e orientações importantes sobre isso. Tá. Porque assim, a gente sabe que para ter um estilo de vida saudável, não basta você simplesmente comer bem, ou entender que Ou é só fazer importante, exercício. ou só fazer exercício, ou priorizar simplesmente as atividades de descanso. Mas a atividade física regular é fundamental e acaba sendo aí uma poupança de saúde que você pode desenvolver a curto, médio e longo prazo. Conta pra gente aqui, Solange, você treina todo santo dia? Todo santo dia. Faz parte de mim, né? Eu não consigo ficar sem treinar. E sempre fez. E assim, aí também tem o meu conhecimento e as minhas experiências, né, junto com isso. Então, hoje, eu digo sempre que hoje é o meu amanhã, né? Que lá atrás eu, né, olhava para o meu futuro, eu sabia que eu ia estar assim, né? Que eu ia estar bem. Eu estou com 57 anos, vou fazer 58 em dezembro. E assim, eu acho que você tem que se conscientizar da importância do exercício, até mesmo olhando para mim. Por isso que as seguidoras, as mulheres me amam e sabe que eu venho de uma verdade. Então, o que eu falo para elas é pura experiência. E o exercício, ele é a minha prioridade, porque a partir dele vem muitas outras coisas, né? Melhoram os hormônios, melhora a mente. Então, assim, hoje, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo, tão difícil, tão envolvido eu não falo nem problemas, mas assim, do estresse, do trabalho, da competição e de tudo que a gente atravessa, se não fosse o exercício, né? Se não fosse, eu acho que a saúde, a gente não ia aguentar, não. Ô Solange, para a gente passar uma dica prática Tá. para o pessoal que está seguindo a gente aí, eu queria fazer uma colocação. A Organização Mundial de Saúde, recentemente, deu como uma orientação de que para a pessoa sair do sedentarismo, ela deve, e é importante essa informação até para o médico, quando vai falar para o seu paciente, olha, faça atividade física. A pergunta seguinte que o paciente faz é qual? Aí o médico fala, que você gosta. Tudo bem, doutor. Quantas vezes por semana? Por quanto tempo? E a OMS trouxe essa resposta, depois de analisar um monte de pessoas e entender que o risco de morte, ele cai quando a pessoa tem o hábito de praticar atividade física cerca de 300 minutos por semana. Que fazendo a conta, dá mais ou menos 1 hora por dia, se considerar segunda a sexta, ou mais ou menos 45 minutos todo dia. Você falou que treina todo dia. Todo dia. Você treina mais que 1 hora? 2 horas? Não, meia hora? 1 hora, 1 hora. E eu também sei de uma Quer dizer, então você está totalmente alinhada dentro dessa estatística que o OMS soltou agora. Eu também li uma vez deles, né, da estatística aqui,
1 hora de exercício por dia, você ganha 2 horas a mais de vida. Então, se você, na somatória, né, eu já ganhei vários anos, obrigada. Que bacana, Adorei, muito que legal. bacana. Então, assim, as pessoas acham que tem que treinar muito. Inclusive, elas me fazem cada pergunta assim que eu fico até triste, porque elas falam assim, Solange, eu corri 2 horas. Solange, eu pratiquei, fiquei na academia 4 horas, estou de parabéns. E não é bem isso. O exercício é como se fosse um tratamento físico, digamos assim. Eu acredito, né? Você tem que ir fazer o seu exercício. Eu até digo assim, tudo bem, faça o que você gosta, mas tem alguns, para mim tem dois, que são muito importantes, essenciais, que as pessoas não têm muita escolha. Elas têm que fazer e ponto. Não é assim, mas eu não gosto, e o que que eu faço? Bom, você pode escolher tudo que você quer fazer, viu, pessoal? Mas a musculação e o aeróbio, que começa de uma simples caminhada, né? Mas pode ser uma pedalada, pode ser uma corrida, pode ser tudo que você quiser, algo que você eleve sua frequência cardíaca, é o básico. Então, a musculação não tem como fugir, gente. Agora, assim, Solange, quando a gente fala musculação, sempre vem na cabeça um monte de peso, halterofilismo. É Máquinas, né? disso ou não? Ou de repente Não, você não, pode não. falar musculação fazendo com o peso do corpo ou com pesos que não Pode, vão pode. trazer nenhum prejuízo para sua articulação, para o seu músculo? Eu falo que é entre esses dois, porque a musculação nada mais é do que exercícios com pesos resistidos. Então, você repete aquele mesmo movimento durante algumas vezes para que a sua massa muscular, né, a massa magra ou músculo, ele se transforme naquele momento, né? Então não adianta a gente também fazer com 1 quilinho, cansei. A gente tem que se esforçar um pouquinho, trabalhar com o nosso limite, né? E tem que colocar um pouquinho mais de pesos para que esse músculo tenha um resultado. Sofra a lesão, porque na verdade é, é uma agressão, né? É, Você dá uma vocês demanda, dá uma tarefa e o Pronto, músculo, enfim, ele não está ali ele não repousando, está né? ali, exato. Então você tem que usar aquela musculatura para que ela se transforme. Então você tem que arrebentar aquelas fibras, você tem que fazer a reposição das fibras, né? Para que isso tenha um movimento ali, naquele local. Então é muito importante que as pessoas trabalhem com um pouquinho mais de pesos. Eu faço o meu pai, de 87 anos, pegar pesado. E ele alinhou o nível de diabetes que ele tem, ele também alinhou o nível de pressão. Meu pai está super estabilizado dentro dos problemas que ele teve no decorrer da vida, né? Eu não pude fazer muitos milagres na minha casa, mas o meu paizinho está super bem, minha mãe também treina. E eu falo assim, não, mãe, 3 quilinhos você já está fazendo bem, vamos para 4 quilos agora. E aí ela vai. Então é assim, a gente Quer tem dizer, que você acaba evoluir. acompanhando eles também, né? O desenvolvimento da Também, atividade. sim, a família Bom, toda. você falou pro pessoal para cima, papai e mamãe. E para os filhotes, como é que funciona? Meu Deus, meus filhos, viu? Só puxando a orelha. Santo de casa não faz milagre, né? Isso a gente já sabe. Então, assim, as meninas precisa ser forçada, empurrada e motivada pela mamãe. O meu filho, ele é preparador físico também. E ele hoje trabalha, né, com isso, é preparador físico de alguns atletas e muitos alunos, ele é muito estudado. Então, ele eu nunca precisei insistir, mas As as meninas, meninas, tem que dar uma puxadinha assim na pontinha da orelha. Mas elas vão e elas falam, né? Nossa, mãe, por que que eu não te ouvi na minha adolescência? Por que que eu não te ouvi? Porque eu nunca forcei muito. Eu só expliquei e mostrei comigo, com o meu exemplo, o quanto aquilo fez bem para mim, né? E faria bem para elas também. Mas adolescente sabe como é, né? Mãe, hoje eu não vou, porque amanhã também não vou. E aí vai, aí entrou os computadores, os celulares, mas pronto. Hoje elas são casadas, têm filhos, estão muito conscientizadas, porque depois dos filhinhos ela, mãe, por que que eu não te ouvi, mãe?
tá tudo balançando por aqui. Então, elas treinam hoje. Quer dizer, Graças mas a também Deus. nunca é tarde para começar, né, Não, não, Solange? Fernando, nunca, nunca. Agora fala uma coisa pra gente. Esse período da pandemia veio para balançar as estruturas, né? Então, Nossa, antes a pessoa tinha desculpa, eu não vou treinar porque eu comecei a fazer musculação e de repente fiquei desmotivado e sim, não vou. Hoje, até tempos atrás, quando estava tudo muito restrito, nem se a pessoa quisesse, ela poderia ter uma academia é e treinar. Então, só restava, na verdade, mudar o hábito dentro da própria casa. E verdade. não adianta falar assim, minha casa não tem uma academia de musculação, minha casa não tem espaço para que eu possa fazer uma atividade física. Sim, Mas mesmo assim, a gente tem que falar para as pessoas que é importante se movimentar. muito, Quais são as dicas que você daria para quem está passando essa pandemia e de repente se tocou que precisa mudar, que precisa incorporar atividade claro. física, com esse desafio do espaço físico? É um grande desafio, né, para todas as pessoas, todas as famílias, né? A pandemia chegou, né, gente? Que difícil. Mas assim, para mim foi um grande choque. Eu gosto muito de estar na academia todos os dias. Eu pedalo, eu gosto de estar na liberdade, na rua. Mas eu, por conta disso, eu falei, não, eu tenho que me conscientizar e me adaptar. São adaptações importantes. Então, não é para sempre, ok? Então, não vai ser para sempre. É por um tempo determinado. Não sabíamos lá no início, né, que ia chegar até hoje, mas nós imaginamos pelo menos uns 4, 5 meses que atravessou. Mas o que, que eu fiz, Fernando? Eu tomei uma atitude que eu fiquei muito feliz. Como eu comecei na TV, né, e eu comecei em 98 dando aulas pela TV, eu falei, pronto, agora eu vou abrir o meu canal, vou reabrir o meu canal para que eu possa ajudar as pessoas e voltar a essa época. Então eu falei, gente, vamos malhar todos os dias. E aí eu marquei 10h30 da manhã, desde o início da pandemia, todos os dias a malhação em casa, sem pesos, sem nada, com o próprio peso do corpo. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de exercícios para fazer. Então, assim, eu não deixei ninguém sedentário, ou, ao contrário, os sedentários começaram a praticar exercícios. Peraí, você está deixando Então, aqui um gancho super importante. Então, para quem está escutando a gente aqui agora, e aquilo que eu te falei, aqui mais de 80% do público é feminino. Então, correr lá, né, nos canais da Solange, a gente vai deixar aqui embaixo todos os caminhos para poder pegar esse bonde, sim, enfim, não ficar parado, né? Fê, mas assim, agora eu não consigo mais por conta da demanda do trabalho, né? Mas eu deixei todos esses programas no canal do YouTube. Eles estão lá, as pessoas podem fazer. Eu tenho um produto que é o método Frazão mais 20, que em 20 minutos por dia de exercícios comigo e meu filho, você consegue. Então, assim, a gente trocou um pouco o ao vivo, né? As lives diárias pelo método Frazão mais 20, que é um curso de 6 meses de exercícios, né? Que está à disposição para as pessoas, muito, muito maravilhoso, tem ajudado muito, as pessoas são muito agradecidas, porque assim, elas começaram a entender que fazer exercício em casa dá resultado. Porque muitas falam assim, não dá, não adianta nada. Aí eu provei que dá. E aí, Dá, por isso, elas adianta, vão e fazem vão parte. e fazem. Você precisa ver. Era um sucesso de audiência, as minhas lives. Todo mundo era assim, aquela mesma quantidade de pessoas todos os dias. E hoje eu vejo, né, pelo canal, também pelo método Frazão mais 20, que é um produto que as pessoas estão adquirindo por um preço pequenininho e elas estão praticando o exercício em casa que dá resultado. Então, Solange, muitas mas emagreceram. isso é só para mulheres ou para homem também? Não, dá para homem também, mas eu fiz mais direcionado para as mulheres, E né? dentro do público feminino, o que você tem percebido nas redes sociais? Qual que é a dúvida mais frequente que elas trazem para você? Nessa Ou, questão do ou desejo, exercício. desejo. Porque assim, a Bom, pessoa elas quer fazer atividade física para ter o músculo mais durinho. sim, elas querem isso. Elas querem estar com o corpo definido e em forma, né? Então, eu percebo que a maior parte das mulheres querem isso. Algumas querem massa muscular, já são magrinhas, mas a maior parte quer diminuir a quantidade de gordura, aumentar a massa muscular, né? Elas falam, eu quero ser igual a Solange Frazão. Então, ó, tem que ser todo dia, né, Fê? Tem que malhar, tem que ser todo dia, tem que respeitar esse horário aí, que não Nossa, adianta também fazer só 5 minutos, mas é lógico, né? e eu Qualquer falo movimento é, sempre, é benéfico, né? muito, Fernando, e eu falo sempre que o seguinte, o mais importante é a constância. Então, assim,
Não adianta fazer 2 vezes por semana, gente, desculpa, não adianta. Tudo bem, é melhor que nada, mas não adianta. O todo dia é que tem um valor lá na frente e não precisa ser mais que 30 minutos, né? Em 30 minutos. E priorizar. Eu acho que tem coisas que a gente tem que priorizar. Então, na pandemia, as pessoas acordaram para a saúde. Então, elas perceberam que se o Covid chegar perto, se você tem saúde, você continua a sua vida. Se você não tem, é um pouco mais difícil. É uma luta maior, né? Então, elas estão buscando a saúde, estão querendo entender o porquê do exercício físico e elas estão melhorando, se Você transformando. sabe que esse ponto que você está tocando, ele é muito importante, porque fala-se muito da busca de uma vacina, do desenvolvimento de medicamentos que possam combater a SARS-CoV-2 propriamente dita, mas a gente tem dados objetivos que são o seguinte: pessoa com obesidade tem uma evolução muito mais grave do que a pessoa que está com peso dentro do considerado normal. Isso porque a obesidade ela inflama o corpo como um todo. Então nunca é tarde, não adianta você ficar esperando a vacina ali e comendo e não fazendo atividade física de uma forma desregrada. Acho que é hora mesmo de se cuidar, focar primeiro, talvez agora quem não está muito na motivação de buscar a beleza, que seja buscar então a saúde. Para conseguir, na verdade, se tiver contato com o vírus, ter um impacto muito menor. Bom, muito menor. Eu sempre preguei pela saúde, não pelo corpo. Eu sempre disse assim, gente, o caminho é a saúde. E aí o resultado é a beleza, né? Beleza do corpo, mas assim, o caminho é a saúde. A partir da saúde vem um todo muito bom, né, pra gente. E é provado por A mais B, pelos cientistas, né, pelos médicos, por nós, né, pelos professores e mestres da educação física, que o exercício ele é primordial e tem que estar na sua agenda como prioridade. Então, às vezes a gente olha a agenda assim, você fala assim, ele, ela, nunca é você, né? É sempre para ele, para ela, para os filhos, para casa. E então hoje a gente andou ensinando as pessoas, né? Primeiro você, aí depois vai, né? Porque a gente aprende no avião, se cai a máscara primeiro em você, né? Você vai deixar o seu filho lá, né, sofrendo, mas se você não estiver bem, então é a mesma coisa. Primeiro você, para que você possa fazer todas as coisas que você sonha, realizar os seus sonhos, né? E ajudar quem você quiser. Agora, Solange, orientações bem práticas, tá? Tá. Manhã, tarde ou noite, qual que é o melhor horário para quem não faz atividade física para praticar, no seu ponto de vista? No meu, acho que é de manhã, porque você está com uma energia acumulada. Olha, depois da... Ai, eu não sei, gente, o que acontece comigo. Depois das 4 da tarde, né? Eu não sou ninguém. Não me chama para ir para academia, nem pedalar, nem fazer nada, que eu não vou. Eu durmo muito cedo. Então, assim, eu acho que para mim, mas vai muito das pessoas. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que estar energizado. Então, tem que ser no final da tarde, tem que ser à noite. O importante é fazer, viu, gente? Mas eu Pra prefiro você, de pelo manhã. período da manhã. Ai, Antes ou depois do café da cedinho. manhã? Depois. Tem que ser depois. Toma um café da manhã Toma um café, e aí vai vai fazer treinar. o exercício, pronto, aí começa o dia. Aí você fala, né, da atividade física relacionada ao treino de força, atividade aeróbia Isso. e talvez um pouco de alongamento e flexibilização, alguma pronto. coisa assim. Eu também gosto de jogar tênis, então eu jogo. E uma vez por semana eu troco a musculação pelo tênis, né? E assim, agora... Quer dizer, você pega com estratégia, eu estou tentando pegar aqui a Solange, gente, para botar de exemplo para você aí. Ai, que bom. Você pega aquele período seu, sei lá, 9 às 10 da manhã, não sei Pronto. qual que é o horário. É esse. Então, ou você vai para academia, vai fazer seu treino de força, ou então você vai fazer uma atividade física outra. Vai nadar, ou vai jogar, no seu caso, jogar tênis. E é isso. E aquele dia tá pago, como diz aí na gíria. Tá pago. Tá pago e muito. Eu faço assim. Eu escolho 4 dias para treinar na academia. E um dia eu escolho algo que eu goste realmente de fazer. Esses 4 dias são as minhas obrigações físicas. Olha o que ela está falando. Não que ela não goste de treinar, mas sempre tem uma coisa que realmente ela gosta de fazer. Tem. É o esporte. Eu amo. Eu gosto muito, gente.
Eu já tenho os meus 2 joelhinhos operadinhos, mas eles estão bem, graças a Deus, porque eu sempre gostei muito do esporte. E o esporte, ele tem um tempo para você fazer, né? Então, eu fazia luta, foi os 2 na luta. Eu fazia luta, quase cheguei faixa preta, viu, gente? Cuidado, defesa pessoal. E vôlei. E agora o tênis. Por que o tênis? Porque eu comecei a fazer um tempo atrás e ele me traz muito prazer. E nesse momento é um esporte ao ar livre, onde você faz sozinha ali no seu espaço e me traz assim muito prazer. Então a gente tem que fazer uma vez por semana um esporte de muito prazer e os outros de muita necessidade. Solange, eu quero agradecer você enormemente por Obrigada, Fê. vir aqui no nosso canal, compartilhar informações tão importantes e principalmente, né, um testemunho vivo, né? Você está aí com Real. 57 anos, não é isso? E Sim, desde muito moça sempre se preocupou com a saúde do corpo físico, com a beleza, mas vindo junto com a questão da saúde e principalmente, né, a constância, né? Pode vir o muito MS bom. falar a norma depois, Solange já estava, ó, há Ih, muito já estava tempo de fazendo velha. isso aí. Solange, Isso obrigado, mesmo. viu? E se você me Fernando, chamar para obrigada. treinar um dia com você, eu vou. Desafio feito. Pronto. Pronto. Aí, vamos ver. E a gente vai mostrar para vocês. Solange, obrigado, Obrigada, viu? Fê. Obrigada mesmo. Gente, se cuidem, tá bom? Qualquer coisa, fala comigo lá no Instagram. Obrigado. Até a próxima.